13 a 23. Colossenses capítulo 1, verso 13. Vejam, queridos irmãos, aquilo que o Senhor nos dá a conhecer por meio do seu servo inspirado, o apóstolo Paulo. Quando celebramos a ceia do Senhor, nós recebemos a exposição verdadeira da palavra de Deus. Portanto, a minha pretensão nesse momento é aplicar aos irmãos a mensagem da ceia, que é fundamentada também nesse texto, porque nos fala da condição do homem e da obra de Cristo em favor do homem. É aquilo que nós celebramos aqui nesta noite. Colossenses 1,13 diz-nos assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse texto da palavra de Deus nos apresenta com clareza a natureza humana e o seu destino inexorável, a perdição, fruto da sua inimizade diante de Deus. Mas graças a Deus, esse texto também nos apresenta a natureza divina de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vejam no verso 21 de Colossenses 1 mesmo, quando a palavra do Senhor diz que aqueles a quem o apóstolo Paulo se dirigira eram estranhos, não eram reconhecidos pelo Senhor como parte do seu povo, da sua família, da sua nação. Eram inimigos de Deus naquilo que pensavam no entendimento e naquilo que faziam, obras malignas que eram consequência de uma mente corrompida pelo pecado, rendida a Satanás. A palavra de Deus, portanto, nos apresenta a gravidade da condição humana anterior a Cristo e sua obra no Calvário, para então apresentar a grandeza da pessoa de Cristo, e de Jesus Cristo não é dito nada menos do que Ele é o próprio Deus. Vejam, a partir do verso 15, quando é apresentado um hino que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século cantava. E os hinos da igreja do primeiro século costumavam reunir os muitos atributos do Senhor. Eram como uma espécie de declaração doutrinária cantada. Era um credo da igreja verbalizado. Vejam, irmãos, que sequência extraordinária acerca da pessoa de Jesus e da sua obra. Diz a partir do verso 15 que Jesus não é uma lembrança de Deus, ele é a pessoa de Deus, é a reprodução do próprio Deus,
porque ele é o primogênito de toda a criação. A palavra primogênito é uma junção de duas palavras que querem dizer, ele é a primeira amostra. Ele é o primeiro gerado, ele é aquele que sempre existiu. Ele foi gerado por si mesmo, porque ele é o Deus eterno e incriado. Ele é Deus de Deus. Ele move todas as coisas e por nada é movido. Ele sempre existiu, o primeiro de todas as coisas. No verso 16, porque ele existia antes de todas as coisas foram criadas nele, nos céus e na terra. O que você vê e o que você não vê, até os micróbios que você não vê, foram criados pelo Senhor. Tudo que existe é permissão dele. Nenhum trono é ocupado ad eterno. Pessoas ocupam tais tronos por um tempo, porque quem estabelece o poder é Deus, toda soberania. E até os principados espirituais, os poderes espirituais, tudo um dia foi criado por Deus, é concessão dele. E a justificativa do verso 17 é, porque ele existe antes de todas as coisas. Ele sempre existiu, ele é Deus. E é porque ele é Deus que criou e sustenta que nele tudo subsiste. Diz mais, Jesus, que é o Deus eterno, é também o cabeça daquele corpo que nunca se desfará. Existe na terra e pela graça de Deus será transferido aos céus a igreja. Jesus, repete o hino, é o primeiro dentre os mortos, para que em tudo ele tenha primazia. Deus quis, diz o verso 19, que nele residisse toda a plenitude, tudo o que conhecemos acerca do poder divino. A partir deste hino, Jesus Cristo é exaltado em seu ato criativo, mas também em seu ato redentor. Isso não é novidade para os crentes no Senhor, e no Antigo Testamento essas verdades já eram cantadas quando celebrada a promessa do Messias que viria. Eu quero chamar a sua atenção para o Salmo 89, verso 27. Um salmo messiânico, isto é, aquele que celebra a promessa da restauração de todas as coisas pelo ministério do Messias. Salmo 89, 27 diz, falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Esse salmo que profetiza celebrativamente a vinda do Messias, aguardada por Israel, diz, virá aquele que é o primeiro de todas as coisas, o protótipo de toda a criação, aquele de quem tudo foi criado, o mais elevado entre todos os poderes. Portanto, quando a igreja primitiva fala da pequenez do homem e da grandeza de Deus, da miséria do homem no pecado e da grandeza do Deus Santo, fala da bênção da vida com Deus, em substituição à vida do homem sem Deus, outrora sem Cristo, e está celebrando aquela vontade, aquele propósito, aquele plano de Deus que sempre existiu. Jesus vem ao mundo sendo Deus, realiza um ministério divino que transformou a história, e o ápice do seu ministério está na cruz, obra que celebramos nesta noite enquanto observamos o memorial da ceia do Senhor. Quero chamar a sua atenção para Efésios capítulo 1, verso 7. O mesmo apóstolo Paulo é usado por Deus para dizer isso. Temos a redenção pelo sangue de Jesus, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, irmãos, é disso que o Novo Testamento fala incansavelmente. O homem estava perdido no pecado, separado de Deus por conta das suas obras más, condenado, mas Deus, o Deus que sempre existiu, o primeiro, aquele que abriga em si a plenitude de todas as coisas, o Salvador,
se compadeceu, isto é, graça, riqueza de uma graça que levou o Senhor a compadecer-se do pecador de tal modo que ele veio a esse mundo. E o contraste é, o homem perdido foi encontrado por um Salvador amoroso. Essas verdades eram proclamadas na igreja primitiva, em dias muito difíceis. Perseguição, gente infiltrando-se na igreja com uma doutrina contrária à de Cristo, conflitos interpessoais, para trazer alegria. A mensagem pregada renovaria a alegria dos crentes ao perceberem: nós somos pecadores, mas Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mensagem que traria segurança. Dependendo dos nossos méritos, estaríamos com justiça no inferno. Mas Cristo, cheio de méritos no Calvário, aos crentes nos deu libertação eterna. Deveria trazer gratidão aos crentes de Colossos. Vejam que no último versículo lido, o 23, no texto áureo, a palavra de Deus diz que os crentes não deveriam se deixar afastar da esperança do Evangelho. O Evangelho que ouviram, o Evangelho da cruz, do Deus eterno que se fez carne e morreu para salvar pecadores. Não deveriam os crentes se afastar dessa verdadeira esperança. E Paulo diz: é o que eu prego, porque fui alcançado por tal graça, me tornei ministro, dispenseiro, me tornei servo de Jesus Cristo para proclamar esta grande verdade. Se esta mensagem, irmãos, verdadeira, era suficiente para trazer alegria, esperança, segurança aos crentes do primeiro século, esta mensagem, porque é divina, é suficiente para trazer o mesmo para nós, cristãos do século 21. A palavra de Deus, você sabe, é viva e eficaz. A palavra de Deus é a verdade sem mescla de erro. A palavra de Deus refina toda a sabedoria eterna e nos entrega como conselho. Você precisa olhar para a palavra de Deus e, ao pensar na cruz de Cristo, relembrar verdades que sustentam todo cristão. Na cruz, Cristo libertou-nos do poder do pecado, irmãos. No verso 13, a palavra de Deus fala de um império, de um governo cheio de poder, opressor, o império das trevas. O Senhor nos libertou do poder do império das trevas, isto é, do poder da opressão do pecado. A redenção em Jesus é o pagamento pela libertação dos escravos de Satanás. Satanás nos escravizava, porque Satanás não pede ao homem concessão para dirigi-lo. Satanás, o arqui-inimigo de Deus, sujo, imoral, cruel, maligno como é, invade vidas e as escraviza. Vejam Romanos, no capítulo 6, o que nos é dito a partir do verso 16. Romanos 6,16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, essa é a sua biografia, meu irmão, essa é a minha história de vida, outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, conversão a Cristo. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. A preservação daquele que, liberto do poder do pecado, está guardado pelo poder de Deus. Quando meditamos na cruz de Cristo, nesta obra, nos lembramos que nós estávamos sob a ira de Deus, a ira do Pai que foi depositado sobre o Filho na cruz, por isso ele foi dolosamente morto, e estava sobre mim e sobre você. E se você ainda não creu em Jesus como seu Redentor, a ira de Deus, que é santo e não tolera o pecado, está sobre você. O que ensina a palavra de Deus e o que a igreja fiel a Cristo tem dito é: os homens estão adormecidos em seu autoendeusamento.
estão morrendo de amores por si mesmos, se admiram quando deveriam chorar as mazelas dos seus pecados e o triste destino de quem sem Cristo estará no inferno eternamente. Jesus nos libertou do inferno, porque nós estávamos com justiça, debaixo da ira de Deus. Vivíamos longe dele. Se a ira dele é a justa reprovação dele ao pecado, então nós estávamos afastados dele, porque os pecados que cometíamos contra a santidade de Deus causavam separação entre nós e o nosso Deus. Tínhamos um triste destino, irmãos. Volto a dizer, porque esta é a verdade do Evangelho. Esse destino seria a separação eterna de Deus, a perdição, o inferno, a triste pena que cabe àquele que não foi redimido por Cristo. Quando cantada a obra da cruz, a igreja celebra a libertação do poder do pecado. Mas isso não é tudo. Além de nos libertar do poder do pecado, o Senhor Jesus Cristo nos recebeu em seu reino. Pense num homem que trabalha como toureiro e ele aceita entrar num estádio, numa arena qualquer, para enfrentar um touro. E esse touro consegue atingi-lo. E imediatamente os seus colegas de profissão correm àquela arena para enfrentar o touro e para desviá-lo e para fazer com que ele não volte a se dirigir àquele homem, mas fazem mais. Enquanto uns enfrentam o touro e tentam dissuadi-lo de atacar o homem que está caído, outros vêm, pegam aquele homem caído e levam para fora daquele lugar. É o que Cristo fez por nós. Jesus Cristo, irmãos, quando nos perdoou, porque nós reconhecemos que Ele é Deus e Salvador, Ele nos libertou dos ataques de Satanás, dos ataques mortais. Ele nos retirou da linha de execução do inimigo, mas Ele fez muito mais. Ele nos tirou desse lugar tenebroso e nos levou para o seu reino. Ele não apenas nos protege do inimigo, mas também nos coloca à sombra dele mesmo, que é o Altíssimo. Louvado seja o nome de Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para um outro império, o da luz. O reino do Filho do seu amor, o príncipe da luz, o Senhor de toda a luz, aquele que disse de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, não permanecerá no império das trevas, mas verá a luz da vida. Olhem, meus irmãos, para a palavra de Deus, porque recebidos no reino de Jesus, nós somos o povo amado pelo Senhor. A igreja é o povo redimido por Cristo. Verso 18 diz que Jesus Cristo é o cabeça desse corpo. Ele nos tira do corpo do maligno, o reino das trevas, e nos enxerta pela graça que nos habilita a ter comunhão com a igreja no corpo que é a igreja. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Revisite essa verdade eterna de que somente em Jesus podemos ser recebidos no reino eterno do Senhor. 1 Timóteo 2, 5 diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Em nossos dias de extremo apelo das mídias a todos os corações, contagiados por um evento religioso recente, muitas pessoas deixaram de afirmar com segurança isso aqui. Ainda que um líder religioso tenha a aparência de bondade, e ainda que inspire piedade, se ele não creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o destino dele é o inferno, seja quem ele for. Um líder religioso, que pode ser o representante de uma religião numerosa, se ele confiou não somente em Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens, se ele confiou em um ídolo, e se ao longo da sua vida, amparado numa tradição como a romana, ele não reconheceu que só Jesus salva,
Não tenha dúvida, meu irmão, ele está perdido, condenado ao inferno. Com isso eu não estou atacando o caráter deste indivíduo, mas eu estou dizendo que pela lei de Deus só será salvo quem se dobra diante de Jesus reconhecendo que ele é o único Salvador. Olhe para a sua Bíblia, 1 Timóteo 2,6, só Jesus se deu em resgate por todos. Em nenhum outro nome encontramos tal segurança. 1000 vezes digamos não ao movimento demoníaco chamado ecumenismo. O ecumenismo é a tentativa de dizer que Deus está amando mais a diplomacia do que a verdade. Não. O Senhor continua amando mais a verdade do que a nossa diplomacia. Quem não creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, isso vale para mim e para você, está perdido. Esta é a justiça de Deus. Nós não mudaremos o Evangelho. Nós não alteraremos a doutrina bíblica, porque ela não está à disposição da humanidade para que ela seja atualizada, adaptada às suas novas demandas. Irmãos, devemos valorizar a obra de Jesus porque é exclusiva. Existiu um outro que, sendo Deus, se fez homem e por isso cumpriu a justiça de Deus sendo santo e aproximou o homem sendo ele Deus feito em carne além de Jesus. Não existe um vigário de Cristo, não existe um homem inerrante, não existe uma pessoa que nos leve a Deus e que tenha poder de absolver o pecador. Somente Jesus Cristo, somente em Jesus recebemos o perdão do Senhor. Veja o que diz Colossenses 1, verso 14. É em Jesus, o Filho do amor de Deus, que temos a redenção, a remissão dos pecados. É pagamento, irmãos, de pecados. Porque Jesus pagou com sacrifício aceitável ao Pai a sua própria vida. Verso 20, confira em sua Bíblia. Ele, Jesus, fez a paz. Ora, estávamos divorciados de Deus, brigados com Deus Santo. Jesus, com seu sacrifício, nos concedeu perdão e agora paz com Deus. Ele fez a paz. Ele é o artesão da paz pelo sangue da sua cruz. É por meio de Jesus e de nenhuma instituição ou pessoa que fomos reconciliados com Ele mesmo. Todas as coisas, toda a criação, sobre a terra, sobre os céus, recebemos o perdão do Senhor. E agora conhecemos o Senhor de todo amor, que nos guia na nova vida. Na cruz de Cristo, irmãos, então, celebramos a libertação do poder do pecado. O recebimento no reino de Jesus Cristo. E a nossa introdução numa nova vida. Olhem para a palavra de Deus, verso 20. Ele nos reconciliou. Ele nos trouxe de volta a uma vida que não tínhamos, porque estávamos outrora no império das trevas. Veja o que diz o verso 22. Ele nos reconciliou no corpo da sua carne. Ele nos apresentou santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Veja ainda o verso 23. O verso 23 diz que permanecemos na fé, porque estamos alicerçados e firmes na obra de Jesus. O plano de libertação inclui a vitória sobre o opressor, mas também a retirada da terra da opressão. Jesus te liberta de Satanás, te traz para o reino dele e diz: agora você está livre para viver no meu reino uma nova vida. Um reino que é espiritual. Lá na República Democrática do Congo, em meio à miséria, à pobreza, gente que foi chamada ao reino de Jesus Cristo tem uma nova vida. Sim, é uma nova vida num reino espiritual. Apesar das misérias desse mundo, em Cristo somos introduzidos em uma nova vida. Essa nova vida é expressada muito bem em Romanos capítulo 5, verso 1. Um dos textos da palavra de Deus que devem fazer o crente saltar de alegria, de prazer. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Irmãos, isso é nova vida. Olhe à volta de vocês quanta gente está disposta a pagar caro por ter paz. E é com esse sonho que muitos guardam dinheiro para viajarem a um lugar em que acreditam finalmente encontrarão paz por alguns dias.
justificados pela fé em Jesus que nos perdoa, agora temos paz com Deus, paz por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Continue saltando de alegria e de prazer ao ler Romanos 8:1. Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há. É nova vida, irmãos. É liberdade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós agora temos paz com Deus e dizemos ao inimigo de nossas almas, Satanás: você pode até me tentar, mas não pode mais me dominar. Quem me domina é o Espírito de Deus que habita a minha vida desde a conversão. Verso 22 diz que estamos agora na condição de santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Experimentamos a verdadeira liberdade. A liberdade de quem diz: confiado no poder de Deus, eu posso agora não pecar. Confiado no poder do Espírito Santo, eu posso agora resistir ao maligno. Nós temos um destino maravilhoso, o destino eterno, a esperança do Evangelho. Na cruz de Cristo, meu irmão, existe grande motivo para a celebração. O sangue de Cristo por nós derramado, o seu sacrifício vicário, a sua morte expiatória deve nos levar a celebrar, como temos feito aqui nesta noite, a libertação do poder do pecado, o recebimento no reino do Filho de Deus, o Filho do seu amor, e a introdução na nova vida, a vida que você precisa valorizar, celebrar, aproveite ao máximo, agora você pode viver. Deus, pois, nos abençoe. Nós cantaremos um lindo hino, irmãos.